Bom dia, estou aqui, André, psicólogo, para falar sobre conscientização, consciência humana, campo evolutivo, unidade de tempo, o autômato, né? Aquele que tudo faz e nada pensa, né? Não processa as coisas, né? Não tem filtros, né? Então, tantas coisas que a gente poderia estar falando aqui, trabalhando aqui e entendendo melhor, usufruindo do nosso tempo para uma reflexão bacana, uma reflexão que nos leva para algum lugar, né? Vamos tentar ampliar essa consciência humana pulsante, latente aí. A gente precisa fazer com que isso tudo flua de uma maneira muito serena e muito tranquila, né? Por isso que estamos aqui. E eu acho interessante a gente fazer uma reflexão em cima do assunto que eu queria trazer hoje, mas primeiramente agradecendo a todo mundo que assiste, todo mundo que faz parte desse processo, que gosta, que se interessa por isso tudo. Isso tudo aí. Peguei esse ambiente bem familiar, bem típico mesmo, com sofá, com, né? Ambiente bem, porque é isso. Pega o teu sofá, pega a tua cadeirinha de estimação, teu tapetinho de meditação, almofadão, puff, onde você quiser, senta, relaxa, de maneira bem serena e vamos tentar falar um pouquinho sobre, né? Então, quando a gente fala de família, né, um contexto familiar, né, inclusive provavelmente vocês vão pegar alguma poluição sonora aí, né? Quando a gente fala de família, um contexto familiar assim, e tal, é importante a gente pensar que muitas vezes a gente vê uma situação onde a gente acredita que estamos falhando em algum lugar no que concerne a educação dos nossos filhos. Estamos falhando em alguma coisa. Sim, estamos falhando bastante. É muito difícil hoje, dentro da realidade que se apresenta lá fora e que tenta constantemente romper as barreiras, romper as trincheiras que você precisaria estar impondo, que elas deveriam estar lá, né? E ela constantemente adentra, né? Então a gente se vê às vezes assoberbado, a gente se vê, né, exausto com tantos problemas, tantos pepinos, tantas confusões e ainda, veja bem, ainda acrescentando aqui, abrindo parênteses, nos vemos usando da nossa rotina, uma parcela da nossa rotina, para discutir ideologias, teorias, propostas que não nos levam a lugar algum. São questões flutuantes que estão distantes de uma raiz, elas estão distantes de uma raiz, elas estão distantes de uma fundamentação que realmente possa nos ajudar a entender como olhar para essas coisas de uma maneira mais direta, mais lógica, que faça mais sentido, que seja mais coerente e que não seja intransigente, que não seja inflexível. Então a gente está um pouco perdido às vezes em coisas que vão jogando para nós, assuntos, fenômenos que vão jogando para nós o tempo todo, e a gente é como um peixe, a gente pesca aquilo, né? A gente morde o anzol e a gente se vê ali se debatendo, tentando soltar o anzol, né? Ou alguns até gostam da proposta, né? E vão junto com a linha, vão junto com o anzol, né? Mas enfim, é muito importante impor essas barreiras, esses filtros e tal. E a gente se vê falhando em muitos processos, a gente se vê se perdendo em muitos processos, né? Perdido ali, exausto em meio a essa situação toda, né? Primeiramente, gente, a gente tem que lembrar que não existe infância perfeita. A infância perfeita não existe, tá? Então a gente nunca vai conseguir trazer para os filhos tudo que a gente gostaria. Isso é uma fantasia que nós temos, não podemos nos descuidar dela. É interessante você ter um sonho, algo que você almeja, que você busca, porque aí isso te ajuda a manter firmeza na direção que você precisa, aquilo que você precisaria estar executando, né? Então, é meio que utópico esse lugar onde você vai oferecer para os seus filhos uma infância perfeita, porque sempre vai ter alguma falha, mas é importante desejá-lo, é importante pensar nele, ter ele ali como um processo que serve de base para você saber o caminho que você vai trilhar, né? Só que, mesmo que você se organize aqui, você tenta impor trincheiras, tenta estabelecer, você tenta se acalmar, se tranquilizar, né? E você tenta fazer o seu melhor aqui. Sempre a gente vai falhar em alguma coisa, mas tudo bem. Só que aí tem as trincheiras e os filtros do seu filho, que na verdade eles ainda não existem, porque isso tudo vai surgindo com o tempo. E o mundo lá fora se mostra muito voraz, muito devorador, no sentido de não se aproximar, simplesmente vir e engolir mesmo, né? Ele vem para com os nossos filhos com muita fome
e traz todas essas questões que eu acabei de falar para vocês, só que para uma idade, para um serzinho que não está em condições de responder ou de corresponder adequadamente àquilo que é trazido. Como é que você corresponde? Você não dá tanto ouvido para aquilo. Você observa que aquele assunto é desnecessário, que aquilo é puro ruído. Então você simplesmente fala, não, o meu ego não precisa se ofender ou se alegrar com isso. Isso simplesmente não faz parte da minha realidade, não é necessário que faça parte da minha realidade. Não quero isso como mais uma coisa para me incomodar. Mas os nossos filhos não têm esses filtros, ainda não. Eles não têm esse senso crítico formado, eles não têm esses mecanismos ainda funcionando com clareza como nós temos. Podemos ensiná-los, podemos ajudá-los, mas eles têm essa dificuldade de criar essas barreiras, essas trincheiras próprias para eles mesmos. Então, tudo isso vem para com eles. Então, uma das maiores dificuldades hoje de oferecer para os filhos uma noção de mundo é quando você percebe que o mundo lá fora não está servindo de referência para com aquilo que você está tentando passar. O mundo lá fora mostra uma verdade, né? Uma verdade totalmente diferente das verdades que você tenta colocar aqui, né? Estou brincando com a palavra verdades porque soa como algo inflexível, né? Estou só brincando com a palavra aqui. Você está tentando colocar uma razão, uma coerência, estabelecer para o teu filho uma noção de mundo, de onde toda ação tem uma reação, tudo tem uma consequência, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas, saber lidar com cada coisa e ser flexível quando necessário. Não ao preconceito, não à intolerância, ser flexível quando necessário, né? Saber analisar os contextos, né? Então, quando você tenta trazer tudo isso para os seus filhos, ora, o mundo todo lá fora, 24 horas a semana inteira, tenta dizer algo diferente para o teu filho. E você só fala com o teu filho aquelas horinhas que você consegue. Todo o restante do tempo, o mundo lá fora está dizendo algo diferente para ele. Agora, pensem numa situação onde os pais não estão dando conta, os pais não estão conseguindo oferecer muita coisa para esses filhos. E isso tem acontecido muito, né? Muito mesmo. Os pais não estão conseguindo estar presentes, não estão conseguindo estimular, trazer questões, conversar, ter tempo para com esses filhos. Então, ora, se os pais se ausentam e o mundo lá fora vorazmente traz as regras dele, desse mundo aí fora, esse mundo doido aí fora, traz as regras dele e impõe para com os seus filhos, como é que fica isso, gente? Como é que fica isso? Como é que fica a cabeça dessa criança, desse pré-adolescente, desse adolescente? Não fica. Isso se reflete no jovem adulto. E no adulto, já estamos nesse processo. A geração atual, já temos o adulto e praticamente as pessoas já numa idade mais madura, todas com uma noção de mundo um tanto distorcida, um tanto perdidos ali. E sabendo que essas pessoas já têm filhos. Então, precisamos pensar nisso, precisamos ter essa noção, trazer isso como uma reflexão importante, sim, uma reflexão que precisa ser feita, precisamos internalizar isso e processar isso de uma maneira muito calma, muito tranquila. Como lidar com tudo isso? Né? Fazendo o nosso melhor, não se culpando, não se massacrando internamente, acreditando que não, mas eu estou falhando. O seu melhor é entregar aquilo que é possível para os seus filhos. É o seu melhor. E você precisa ter um instrumento de medida onde o seu melhor e o possível e o impossível e tudo mais, cada qual tem o seu lugar razoavelmente adequado ali. Então você sabe conduzir esse instrumento de medida de uma maneira que você tenha uma noção. É o meu melhor, é o possível. Onde entra junto com esse instrumento de medida, equilíbrio. Eu não posso me desequilibrar emocionalmente, eu não posso me desequilibrar fisicamente, eu não posso me desequilibrar espiritualmente, financeiramente, só para poder oferecer o meu melhor para o meu filho. Senão aí não está sendo o melhor. Não está. Vai ser o melhor hoje. Amanhã você vai estar um caos. E isso vai resvalar no teu filho. Então, vamos pensar nisso tudo, gente. Precisamos oferecer o nosso melhor e o nosso melhor não é algo que vai te exaurir, algo que vai te causar problemas a longo prazo, porque isso reflete neles. É um ping-pong. Então, você tem que saber trazer para os seus filhos o seu melhor e o seu melhor você vai perceber que ele é cada vez menos penoso, se torna cada vez menos penoso à medida em que você vai compreendendo a direção que você deveria estar transitando para poder ter essa coerência, essa tranquilidade para com os filhos.
Casos mais extremos, onde não se consegue reconectar a comunicação, fazer com que haja uma vivência mais tranquila dentro da casa, independente das questões que geraram isso, né? Aí são casos onde sim, a ajuda é necessária, ela se faz necessária. Precisamos de uma ajuda de alguém externo, de um profissional, para que possa ser trabalhada essa questão. Seja uma psicoterapia familiar, seja uma psicoterapia individual, grupos, o que for. Mas algo precisa ser trabalhado ali para que se possa novamente restabelecer comunicação e um entendimento. Eu preciso ser coerente, eu preciso ser compreensivo com aquela pessoa que está tentando me trazer algo. Eu não posso ser tão rebelde, trazer tantas negativas assim, né? Eu preciso dos meus ouvidos conectados com o que a pessoa está trazendo. E a mesma coisa no outro sentido. A pessoa ela precisa compreender também que caminho ela tem que fazer para chegar até esse filho, como se comunicar com esse filho. Ela também tem que ser compreensiva com as angústias que o filho deve estar vivendo, que ela não está tendo comunicação, ela mal sabe quais são, né? Então, vamos pensar nisso tudo, vamos processar isso tudo, gente. Tá bom? Grande abraço.